Fala pessoal, tudo beleza? Professor Rickey Félix para mais uma videoaula sobre trigonometria. E hoje nós vamos falar sobre função cosseno, um assunto bem interessante no estudo da matemática. Função cosseno, pessoal, é a projeção deste ângulo aqui, ó, a projeção do arco no eixo X. Nós aprendemos que a função seno é a projeção deste arco no eixo Y. E a função cosseno, o valor do cosseno, é a projeção deste ângulo, deste arco, no eixo X. Então, esse segmento que eu vou riscar aqui, ó, representa nada mais que o eixo cosseno. Então, é o eixo X. Se a gente começar a andar com este ângulo aqui, ó, fazendo a projeção no eixo X, nós vamos encontrar alguns valores notáveis, alguns valores fundamentais. O cosseno deste ângulo aqui, ó, quando o ângulo é igual a zero, o cosseno deste ângulo é o valor 1. O cosseno deste ângulo, quando eu chego aqui, ó, em 90 graus, que é π sobre 2, é igual a zero. O cosseno deste ângulo, quando eu vou caminhando e chego aqui nessa extremidade, que é π ou 180 graus, esse valor é igual a menos 1. Quando eu vou caminhando aqui, ó, e eu chego a 3π sobre 2, ou 260 graus, esse valor também vale zero, porque no eixo X eu não tenho um valor aqui. Aí eu vou caminhando esse valor e chego em 360 graus e 2π. O cosseno de 360 corresponde a 1. Então, nós podemos falar que o cosseno de x, né, se eu chamar esse ângulo de x, o cosseno de x aqui, ó, corresponde a nada mais que esta projeção aqui, ó, pessoal. Ó. Então, vamos chamar um ponto aqui de M e aqui um ponto O, de origem. Então, esse cosseno de x é exatamente esse segmento, OM. Beleza? Então, nós já percebemos que o cosseno, da mesma forma do seno, é uma função cíclica, uma função que vai dando volta, ela vai dando infinitas voltas conforme a necessidade. Então, se eu tenho aqui, ó, calcular cosseno de 1830, 1830 corresponde a várias voltas. Nesse tipo de exercício, o importante é a gente calcular, descobrir a menor determinação positiva. Então, vamos fazer isso. 1830 dividido por 360, eu creio que vai ser 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15. E 3, 18. 1830 menos 1800 é 30 graus. 30 graus, pessoal, é o resto, é o que restou, né? Então, o arco total aqui, ó, o arco total é os 30 graus mais quanto? Mais 5 voltas completas, mais 5 voltas de 360 graus, certo? Então, 30 graus é a minha menor determinação positiva. Então, nós podemos escrever isso de uma forma diferente, ó, cosseno de 1830 graus é igual a cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então tá aí a resposta deste exemplo ou deste exercício. Calcular o valor de cosseno de 13π. Pessoal, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho aqui uma circunferência, tá meio torta, mas só para a gente exemplificar. Nessa circunferência eu tenho um valor 0. Aqui eu tenho π sobre 2. Aqui eu tenho um valor de π. Olha, se eu dou meia volta, eu chego no π. Se eu dou mais meia volta, eu chego no 2π. Mais meia volta, eu chego no 3π. Então, sempre aqui, ó, aqui vai ser ímpar. É π, 3π, 5π, 7π, 9π, 11π e 13π. Então, o 13π vai estar exatamente aqui, ó, tá? Então, nós podemos escrever que cosseno de 13π é a mesma coisa de eu falar cosseno de π. Cosseno de π. Cosseno de π, nós já aprendemos que o cosseno de π é menos 1. Olha aqui para vocês verem. Ó. O cosseno de π é o mesmo cosseno de 180 graus, né? Que é π radiano. Então, é igual a menos 1.
menos 1. Outra forma da gente pensar seria o seguinte, pessoal. 13π é 12π mais π, né? Agora vamos inverter o seguinte aqui, ó. Eu vou deixar esse π sozinho e ao invés de escrever 12π, eu vou falar que é 6 vezes 2π. Olha que bacana, 6 é a quantidade de voltas. Então, a menor determinação é π, então eu tenho π, né, mais kπ, mais 2kπ, né? Então, 6 é a quantidade de voltas aqui, ó. Então, 6 é voltas. A menor determinação, neste caso, é o π, que corresponde, cosseno de π é igual a menos 1. Cosseno de π é igual a menos 1. Beleza? Vamos fazer algumas considerações nesta função cosseno. Bom, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o domínio. O domínio é a condição de existência. São todos valores que eu posso atribuir nesta função cosseno. Olha aqui, ó, a função cosseno admite todos os números reais como domínio. Então, ela vai caminhando aqui para a direita, são infinitos ângulos e infinitos ângulos para a esquerda. Então, a função cosseno admite todos os números reais. Beleza? Em relação à imagem, observa aqui, ó, que a função cosseno, de uma forma geral, de uma forma genérica, ela está sempre variando entre menos 1 e 1. Olha aqui, são os valores da imagem, os valores do y. E o período, pessoal, o período da função cosseno é 2π. É 2π. Porque, ó, quando eu chego aqui, ó, começa no 0. E quando eu chego em 2π, praticamente terminou o meu ciclo. Aqui começa tudo novamente, né? Então, esta função, ela continua tanto para a direita, ela continua tanto positiva como negativa. Então, aqui é o ciclo completo é 2π. Mais para frente, nós vamos falar de umas particularidades em relação à imagem, em relação ao domínio, à imagem e ao período da função. Paridade da função cosseno. A função cosseno é uma função par. Isto é, esta função, elementos simétricos, possui a mesma imagem. Por exemplo, cosseno de 60, que é o seno de 30, ó, que é essa projeção aqui, ó, cosseno de 60. Se eu pegar cosseno de 60 positivo, eu vou ter meio. E se eu atribuir cosseno de menos 60, que é este ângulo negativo, no sentido negativo, eu vou ter meio da mesma forma. Então, a função par é isso, tá? O que é uma função par? F de x é igual a f de menos x. Quer dizer, se eu atribuir um valor negativo, o valor da minha imagem é a mesma. Agora vamos falar de uma particularidade aqui, ó. No caso da imagem, a imagem segue o mesmo conceito da função seno. A imagem é a menos b neste intervalo e a mais b neste outro intervalo. Então, ela foge um pouquinho do menos 1 e do 1, né? Porque tem outros termos somando ou subtraindo aqui o cosseno de x. Então, quando tem outros termos, nós temos que fazer esse cálculo. A menos b e a mais b e seguindo esses intervalos fechados. O período, a mesma coisa. Se eu tenho algum termo, alguma constante multiplicando o x, o período é igual a 2π sobre m. Período é igual a 2π sobre m, onde m é a constante que multiplica o x. E o domínio continua a mesma coisa. O domínio são todos os números reais, tanto positivos como negativos. Agora vamos falar onde que esta função é crescente ou decrescente. Pega aqui, pessoal, ó, no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, à medida que nós vamos crescendo o x, à medida que nós vamos crescendo o valor do ângulo, nós vamos diminuindo o valor da imagem. Então, nesse primeiro quadrante, ela é decrescente. Então, eu aumento o valor do ângulo, eu diminuo o valor da imagem. No segundo quadrante, olha aqui, ó, vamos caminhando aqui, ó. No segundo quadrante, eu vou aumentando o valor do ângulo e, ao mesmo tempo, eu vou também diminuindo o valor da imagem. Agora, no terceiro quadrante, eu vou aumentando o valor do ângulo, o valor do arco, e, ao mesmo tempo, eu vou aumentando o valor da imagem. Quer dizer, a imagem está aqui, ela passa para cá, ó, ela vai caminhando. Então, ela é uma função crescente no terceiro quadrante. No quarto quadrante, a mesma coisa. Eu vou aumentando esse valor do ângulo aqui, ó,
e o valor da imagem também vai aumentando. Então, a função cosseno, ela é crescente apenas no terceiro e no quarto quadrante. E ela é decrescente no primeiro e no segundo quadrante. Beleza, pessoal? Vamos fazer exercício para a gente treinar um pouquinho aqui, ó. Qual o domínio, imagem e período desta função? Então, primeiro exemplo, y é igual a 3 que multiplica cosseno de x. O domínio é muito simples. O domínio é todo o conjunto dos números reais. A função ela vai tanto para a direita como para a esquerda, positivo e negativo. A imagem desta função, nós vamos seguir este conceito, a menos b, que é o primeiro intervalo, e a mais b, o segundo intervalo. Então, a menos b seria o quê? Aqui eu tenho um zero, né? 0 menos 3, menos 3. 0 mais 3, 3. Tá aí a imagem da função. Agora, o período da função é o seguinte, é 2π sobre m. M, eu já falei que é a constante que multiplica o x. Então, 2π sobre 1 é igual a 2π. Beleza? Então, exercício bem bacana e bem simples. Exercício 2. Qual o domínio e imagem do período da função y é igual a cosseno de x sobre 2? Mais uma vez, o domínio não tem muito segredo. O domínio é todos os reais, positivos e negativos. A imagem, nós vamos ter que fazer essa observação aqui, ó. A menos b e aqui a mais b. A menos b seria 0 menos 1, né? Porque eu tenho um zero aqui, né? Eu tenho um 0 mais 1 que multiplica cosseno. Então, 0 menos 1 é menos 1. E 0 mais 1 é 1. Ótimo. Então, tranquilo. Agora, o período. O período é 2π sobre m. M é a constante que multiplica o x. Então, 2π dividido por quanto? O que está multiplicando o x? 1 sobre 2, não é? Então, 1 sobre 2 está multiplicando o x. Então, é 2π dividido por 1 sobre 2. Seria uma divisão de fração, né? Multiplicar pelo inverso, 2 sobre 1. Então, esse período é 4π. Essas observações é bem interessante quando a gente constrói o gráfico, né? Então, eu sugiro que vocês peguem alguns exercícios sobre gráfico de função, seno e cosseno, para construir o gráfico ou até mesmo para visualizar ou estudar o gráfico. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!